gente vai agora ter uma aula de resolução de questões de gramática. Então vamos lá. Bom, a primeira questão faz referência à formação de palavras, não é? Aí bora aqui, ó. Aponte alternativa cujas palavras são respectivamente formadas por justaposição, aglutinação e parassíntese. Lembrando, justaposição é um tipo de formação de palavras em que você pega um radical, pega o outro e junta. Não há perda na estrutura dessas palavras, nem no som e nem na escrita. A aglutinação acontece quando você pega dois ou mais radicais e junta, porém vai ter uma pequena variação na estrutura da escrita, tipo lobisomem, que é lobo mais homem. Vai ter quando você junta as duas palavras, vai ter uma diferença, né? Vai ter uma perca aí, uma perca como um acréscimo. E a parassíntese acontece quando você pega um radical e aí você vai e coloca um sufixo e um prefixo ao mesmo tempo nessa palavra, que a gente chama de parassíntese ou derivação parassintética. E aí você forma uma nova palavra e depois, quando você tenta tirar essas partes, não vai dar certo. Então bora lá. Qual é a alternativa que tem três palavras, em que a primeira é formada por justaposição, a segunda por aglutinação e a terceira por parassíntese? Vamos ver. Vara-pau. Vara e pau, você junta e forma uma palavra só, sem perca de nenhuma letrinha nem nada. Girassol. Girassol, então, vara-pau é justaposição. Girassol não é aglutinação, né? Porque você pega a palavra gira, a palavra sol e juntou. Então não houve perda nenhuma na pronúncia nem na escrita. Então a gente já descarta o item A. O item B, pontapé. Sim, é uma justaposição. Anoitecer. Anoitecer não é um caso de aglutinação. Quando você tem questões assim, precisa seguir a ordem que ela pede. Então você tem que ter uma justaposição, uma aglutinação e uma parassíntese. Anoitecer é formado por parassíntese, não é? Porque você pega a palavra noite e aí você acrescenta o prefixo ar e esse ec, que é um sufixo. Então você forma um verbo. Logo, não é o item B. Nós temos o item C, maldizer, justaposição, petróleo e embora. Gente, petróleo é uma estrutura latina já. E, enfim, não é o item C, porque ele não corresponde a essa sequência que a questão quer. Bora pro item D. Vai e vem. Sim, é uma justaposição. Peguei a palavra vai, peguei a palavra vem e juntei. Pontiagudo. Eu peguei a palavra tudo, alguma coisa assim, com ponta, aliás, palavra ponta, e a palavra agudo, juntei. E não ficou pontagudo, ficou pontiagudo. Então eu tive que acrescentar aí uma letra, eu modifiquei a escrita, né? Coloquei um sonzinho a mais ali. Então sim, é uma aglutinação. E enfurece. Eu peguei o radical fúria, coloquei um prefixo em, e esse S é um sufixo. E aí eu formo uma nova palavra. Então, o item certo é o item D. Vai e vem, pontiagudo e enfurece. Bora para a próxima. O mesmo processo de formação da palavra feminismo é observado em... Bora lembrar, a gente tem dois processos de formação das palavras. Dois grandes processos. A gente tem processos de derivação e tem processos de composição. Feminismo vem da palavra feminino, esse ismo aí que a gente acrescenta no final, ele é um sufixo. Então a palavra feminismo, ela foi derivada de feminino. Ela é uma palavra criada por derivação de sufixação. Quem aqui embaixo sofre esse mesmo processo? Envelhecer. A gente estudou isso, fez isso na questão anterior. Então, em é um prefixo. Esse EC é um sufixo.
Eu formei um verbo, envelhecer. Então, isso aí é uma derivação por parassíntese. Não é o item A. Bora lá. Envergonhados é o mesmo processo. Ó. Geralmente, vocês podem perceber que esse processo por parassíntese ou derivação parasintética, ele usa muito esse prefixo em envelhecer, envergonhar, entardecer. Então, envergonhados é formado por um processo de parassíntese também. Logo, não é o item B. Desapontado. A gente tem um prefixo des e esse ado, né? Tem a ver com tipo um descontentamento, desapontado. E aí você percebe que também é formado por prefixação e sufixação. Ainda não é o item que a gente quer. E temos cruelmente. Cruelmente. Ó, você tem um radical cruel, colocou o sufixo mente e formou uma nova palavra. Então, o item certo é o item D, cruelmente. Por que, Carla, não é o item E, infraestrutura? Que aí você formou uma nova palavra acrescentando um prefixo, infra, e não sufixo. Então, agora bora lá. Considerando o processo de formação de palavras, relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda. Então, bora lá. Quem foi formado por derivação imprópria? Que a derivação imprópria é quando você pega uma palavra e usa ela em um contexto em que ela vai mudar de classe gramatical. Um bom exemplo é a palavra jantar. Você pode falar jantar cedo é bom. E você pode dizer o jantar estava ótimo. Quando eu coloco o na frente da palavra jantar, essa palavra jantar deixa de ser verbo e se torna um substantivo. Então, aconteceu uma derivação imprópria. Logo, qual desses casos do lado direito do quadro acaba sendo um exemplo de derivação imprópria? É o feito, certo? Porque feito é um verbo, mas aí, no caso, se eu coloco um artigo na frente, ele vira um substantivo. Então, a gente tem ali, ó, a segunda já é o item 1. Então, a gente já sabe que ou é o C ou é o E. Vamos conferir aqui. Já sei a resposta, mas aí a gente vai responder junto. Então, bora lá. Você sabe que o segundo item tem que ser o número 1. Então, a gente já descartou o A, o B e o D logo de cara. É assim que a gente responde questões de múltipla escolha. Vai descartando logo os itens que não tem nada a ver com a resposta certa, tá bom? A gente ganha tempo com isso. É assim que resolve provas do vestibular, de concurso, até da escola. Então, a gente sabe que a resposta já tem entre a C e a E. E eu já sei a resposta, mas a gente vai continuar. Então, quem é que foi formado aí por prefixação? Vamos lá. Alfabetização. Alfabeto já é o radical, então não tem um prefixo aí. O feito a gente já sabe que não é. Pontapé. Pontapé é formado pela palavra ponta e a palavra pé. Então é formado pelo que, gente? Composição por justaposição. Então a gente vai achar até uma outra resposta. Então ali é 1 e depois 5. Olha ali quem está aparecendo. O item é. Bora confirmar se é verdade. Incapaz. Você colocou o prefixo in na frente da palavra capaz. Então, ele é formado por prefixação. Logo, eu tenho a sequência do meio já. 1, 5, 2. Então, lá em cima é o 4, sufixação. A alfabetização é formado por esse sufixo ação. E o último é 3, infelizmente. Você colocou o prefixo in e o sufixo mente no final. Então, o item certo é o item E. Bora na sequência, é o item E. Sufixação, derivação imprópria. Cadê? Composição por justaposição, prefixação e o item 3 é prefixação e sufixação. Pronto.
Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. A derivação imprópria ocorre quando uma palavra pertencente a uma determinada classe é utilizada como se fosse de outra classe gramatical. Sim, eu acabei de explicar isso, né, na questão passada, há pouquinhos minutos atrás. Então, sim, é quando uma palavra ela faz parte de uma classe gramatical, mas aí, pelo uso da língua mesmo, em outra oração, eu acabo usando aquela palavra como uma outra classe gramatical que não é a dela de origem. O coelho verde saiu correndo. Coelho é uma derivação imprópria? Creio que não. Não é. O amanhecer de ontem foi magnífico. Apresenta uma derivação imprópria. O amanhecer, gente, amanhecer é um verbo. Se eu coloco um artigo antes de um verbo, ele se torna substantivo. Então, a palavra amanhecer mudou a classe gramatical aí. Logo, quais são os itens certos? É o item D. O certo é a proposição 1 e a proposição 3. Tá bom? O item D. Analise as afirmações e indique a alternativa correta. Deixa eu pegar só aqui no caderno, agitar. Então, marítimo, terreiro, âncora são formados pelo processo de derivação. Âncora, não. Então, não é formado pelo processo de derivação. Desconhecido, pessimismo e sociedade são formados por derivação parasintética. Apenas desconhecido. Então, não também. Trabalho, choro e carro são formados pelo processo de derivação regressiva. Bora lá relembrar a derivação regressiva. É quando eu tenho um verbo e retiro o final desse verbo e eu torno um substantivo abstrato. Então, trabalho vem de trabalhar. Ok, é derivação regressiva. Choro vem de chorar. É derivação regressiva também. Mas carro não é derivação regressiva. Carro é carro. É uma palavra que é formada pelo próprio radical. Então, o item 3 também está errado. Infelizmente, alarde, indisposto são formados pelo processo de derivação sufixal. Alarme não é, então não é o item 4. Refazer, desfazer e felizmente são formados pelo processo de derivação prefixal. Refazer, desfazer sim, felizmente não. Então a gente não tem nenhuma dessas proposições corretas. Logo, o item certo é o item que diz que todas são incorretas. É o item E. Assinale a alternativa que possui substantivo comum, simples, concreto e primitivo. Então, bora só relembrar. O que é um substantivo comum? É aquele que possui um nome genérico, não é aquele que não é especificado. O que é um substantivo simples? É aquele que é formado por apenas um radical. O que é um substantivo concreto? É aquele que existe sem depender de outro ser. E o que é um substantivo primitivo? Primitiva é uma palavra que dá origem a outras palavras. Quem se encaixa? Casebre. Casebre já é diminutivo de casa. Então, ele já é considerado derivado. Não pode ser casebre. Girassol. Girassol é formado por justaposição, não é? A gente viu aqui algumas questões atrás. Então, ele é formado por dois radicais. Logo, não entra nesse conceito que a questão está pedindo. Helena, nome escrito com letra maiúscula, é substantivo próprio. Então, Helena não entra no conceito. Honestidade, vem de honesto, então já é uma palavra derivada, logo não é um substantivo primitivo. Quem é que sobra? Item E, menina. Então, menina é comum, é simples, é concreto e é primitivo. Aí nós temos a 7ª questão. Assinale a alternativa em que há um substantivo cuja mudança de gênero não altera o significado. Bom, a gente tem alguns substantivos
que quando você muda o gênero, muda o significado. Vou dar alguns exemplos. Rádio. Se eu coloco o rádio, eu tô tratando do aparelho. Se eu falo a rádio, eu estou me referindo à estação, né, ali que eu sintonizo. Se eu coloco, por exemplo, a capital, eu estou me referindo a uma cidade. Por exemplo, Fortaleza é a capital do Ceará. Se eu coloco o capital, quer dizer que eu estou me referindo a dinheiro. Se eu coloco o grama, eu estou me referindo ao sistema de peso, né? Um peso, medida de peso, aliás. E se eu falo a grama, é a plantinha ali que fica, né? Que a gente planta e tal. Então, bora lá. Cabeça, cisma e capital. Galera, essas três palavras aqui, se eu mudar o artigo na frente, eu mudo o significado. A cabeça é parte do corpo, o cabeça é o líder. A cisma é a desconfiança, o cisma é uma separação. E o capital eu já expliquei. Águia, rádio e crisma. A águia é a ave. O águia é uma pessoa muito esperta. Rádio também eu já expliquei. Crisma pode ser a crisma, né, que é aquele sacramento da igreja, e o crisma é o óleo que é usado. Então, se eu mudo o significado, né, não é o que a questão está procurando. A cura é aquilo que a gente busca, né, nesse período de pandemia, a cura de tudo, que Deus quiser vai dar certo. Mas então, a cura, esse processo de ficar curado. O cura é como chamavam os padres antigamente. A grama já expliquei, cisma também acabei de explicar. Lama. Lama é sempre lama. Coral. O coral é um conjunto de pessoas que cantam. A coral pode ser a cobra. O moral é a pessoa ser... Como é que posso dizer? O moral é quando a pessoa tem confiança em si mesmo. E a moral tem a ver com moralidade. E aí a gente tem o agente ou agente. Homem ou mulher pode ser agente de algo, mas não muda o significado do termo agente. Praça pode ser... ele quer um substantivo que não mude, ok. Se eu disser o praça, pode ser uma pessoa que trabalhou no exército. A praça é o lugar. O lama tem a ver com o budismo, a lama é aquela água empoçada. Então, o termo em que não tem, que tem um substantivo que não muda o significado é o item certo? De acordo com o código em referência, explicite seus conhecimentos relacionados às colunas. Bora lá. Jacaré macho, jacaré fêmea, cobra macho, cobra fêmea. São substantivos epicenos. Quando você tem que colocar ao lado do nome do animal, macho ou fêmea, é substantivo epiceno. Amor, felicidade e gratidão são sentimentos. Então, são substantivos abstratos. Então, a nossa coluna fica S-E-S-A. O líder, a líder, né? O homem e a mulher, é o mesmo nome, mas com artigo diferente, eu mudo o gênero. O indígena, a indígena, vai ser o que? Substantivo comum de dois gêneros. E a vítima, o cônjuge, a testemunha. Não muda, é sempre a vítima, é sempre o cônjuge, é sempre a testemunha, independente de ser do sexo masculino ou feminino. Então, a gente tem na sequência SE, que é substantivo epiceno, SA, que é substantivo abstrato, SCG, que é substantivo comum de dois gêneros, e a gente tem SS, que é substantivo sobrecomum. Assinale a alternativa em que há gênero aparente na relação masculino-feminino entre os pares. Então, bora aqui.
Boi e vaca. Bom, aqui um é masculino e o outro é feminino. Homem e mulher. Também fica muito claro que um é masculino e o outro é feminino. Cobra macho, cobra fêmea. Também dá pra... Fica claro a diferenciação. O cônjuge homem, o cônjuge mulher, não muda nenhuma variação. A única que tem uma diferença de variação é o capital e a capital. Gente, só um instantinho. E qual é a alternativa incorreta? A gente tem jacaré como substantivo obsceno. Eu tenho jacaré macho e jacaré fêmea. Bom, essa está correta. É um substantivo obsceno. Estudante é comum de dois gêneros. Eu tenho o estudante ou a estudante. Então, é comum de dois gêneros, está correta. Eu quero achar a incorreta. Cal é substantivo masculino. É o cal. Criança é substantivo sobrecomum. É o cal ou a cal? Dúvidas. Criança é substantivo sobrecomum. É sempre a criança, então tá correto. O cabeça significa líder? Sim. Então, por eliminação, a gente sabe que cal não é um substantivo masculino, é um substantivo feminino. É a cal. Bom, espero que vocês tenham gostado da resolução de questões. Esse vai ser mais ou menos o nível das questões que vão cair no teste. E continuem estudando. Obrigada.